As we approach this 30th anniversary weekend celebration, Nesse fim de semana de celebração, my heart was drawn to a passage to close out this evening service. o meu coração me trouxe essa passagem aqui que eu queria compartilhar nesse culto. This morning I defined a local New Testament church as a fellowship of baptized believers Sabe, hoje de manhã eu defini Thank aqui you. a igreja como uma igreja de crentes Who em come- comunhão, who come together around common doctrine que se reúnem em volta de uma doutrina comum, for the purpose of fulfilling the Great Commission. com o propósito de cumprir a grande missão. And I believe that God's organism on earth at this moment in history is the local New Testament church. Sabe, e eu creio que o organismo que Deus usa nesta terra para fazer algo é a igreja dele. We come together so that we might more effectively fulfill the Great Commission. E nós nos reunimos todos como igreja para que de uma forma mais eficaz, consigamos cumprir o mandamento de Deus. And so tonight I want to take us to the first New Testament church in the city of Jerusalem. Então eu queria lá, hoje à noite, olhar naquela cidade de Jerusalém, a primeira igreja cristã. And I'm going to ask Brother Paul, if he will, to read verses 41 through 47 of chapter 2 of Acts. Vamos ler então Atos 2, capítulo 2, começando no versículo 41 até o 47. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Let's pray together. Vamos orar juntos. Our Father, we thank you this evening for the wonderful privilege to be together again. Pai, nós te louvamos essa noite, o privilégio de estarmos juntos de novo como igreja. We thank you for what you did in our hearts last evening and this morning. Sabe, nós te louvamos pelo que o Senhor já fez no nosso coração ontem à noite e hoje de manhã. But we come again tonight because we want to hear from your word. Mas hoje à noite juntos estamos aqui dispostos a ouvir a tua palavra. And so I ask you for these moments to help me be a faithful preacher of the Bible. E eu te peço que nesses minutos eu seja um fiel pregador da tua palavra. Help Brother Paul as he translates the message. E que o tradutor possa transmitir essa mensagem. And may your Holy Spirit take your word and apply it to every heart in this E building. que o teu Santo Espírito possa trazer essa palavra e aplicar a cada coração hoje à noite. That tonight you may help us understand all that you want us to be. Que hoje à noite o Senhor faça-nos entender tudo o que precisamos compreender. And may as a result of this evening's hour, we be a little more like Jesus. E que, produto desta noite de pregação, que possamos ser mais como Cristo. And this local church, Hope Baptist Church, be a little more effective with the Great Commission. E que essa igreja, a igreja local, a Igreja Batista Esperança, seja mais eficaz no trabalho da grande We'll comissão. give you the praise and glory for all you do. Nós te louvamos e te damos glória por tudo que tu faz. For we ask it in Jesus' wonderful and holy name. Pois oramos o nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amen. Amém. The church. A igreja. We hear a lot of things about a local church in our day. Sabe, a gente ouve tudo a respeito da igreja local hoje em dia. The honest truth, there has been a lot of downplay on a local New Testament church like Hope Baptist Church. Na realidade, as pessoas não estão dando a importância de vida às igrejas locais. There's a lot of people that believe that they can just make it on their own and they can do their own thing as a believer. But you do not ever find that in the pages of the New Testament. Muitas pessoas acreditam que elas não precisam fazer parte da igreja local, mas você não acha isso em nenhum lugar aqui na Escritura. 98% of the times that the word church is found
in the New Testament, it is talking about a local assembly just like the one that you and I are a part of. Sabe, 98% das vezes que a igreja é mencionada no Novo Testamento, ela é uma congregação que nem esta, se reunindo todos juntos. I realize we have guests tonight and we're glad you're here. Thank you for coming. Eu agradeço pelos visitantes hoje à noite, obrigado por você vir. But I wonder how many folks in this auditorium tonight are members of Hope Baptist Church. You're a member, would you raise your hand? Mas quantos aqui são membros dessa igreja mesmo? Levanta sua mão, deixa eu ver. I thought that would be the bulk of the crowd. Isso, eu achei que ia ser a maioria de vocês. And so for a few moments, I want to take the church at Jerusalem. Então, por alguns minutos, vamos olhar aqui na igreja de Jerusalém. And I want us to examine it in its opening days as God blessed that New Testament church. Vamos examinar naqueles primórdios dias lá, como Deus abençoou essa igreja. We're looking together at the second chapter of the book of Acts, which records for us the day of Pentecost when the Holy Spirit empowered the church to fulfill the Great Commission. Aqui no capítulo 2, o dia de Pentecostes, quando Jesus ele empodera a igreja através do Espírito Santo. On that first day, 3,000 people were saved and E baptized. naqueles primeiros dias, 3.000 pessoas foram salvas e batizadas. Sharon and I were privileged to be in the land of Israel a couple of years ago and saw many of those baptistries that are found around the temple there. Sabe, minha esposa e eu fomos a Jerusalém 2 anos atrás e vimos várias pessoas ali ao redor. And I tried to envision in my mind that day as Peter had preached the gospel and 3,000 people believed and went down into the waters of baptism confessing Christ as their Savior. Sabe, lá naquele lugar eu fiquei imaginando como teria sido aquele dia, 3.000 salvos, 3.000 batismos, como será que foi? What an exciting day that must have been. Que dia incrível deve ter sido aquele. But church historians tell us that from that first day for the next 12 months that the church of Jerusalem may have had as many as 30,000 converts. Mas os historiadores falam que nos próximos 12 meses daquela igreja, a igreja cresceu por cerca de 30.000 membros. People who put their faith and trust in Jesus Christ and declared that faith through a believer's baptism. Pessoas que foram salvas, que foram batizadas, que tiveram suas vidas transformadas. I'm sure it must have been an exciting time to be in that place in that hour. Deve ter sido um momento maravilhoso participar daquele tempo. But I believe tonight that the local New Testament church is as alive tonight as it was almost 2,000 years ago. Mas sabe, eu creio que a igreja local hoje, a Batista Esperança, ela é tão viva e eficaz como foi naquele dia. Honestly, Hope Baptist Church sits here in São Paulo, Brazil, as a testimony of what God can do through a fellowship of baptized believers. Sabe, a igreja batista ela é um exemplo do que Deus pode fazer quando pessoas são salvas, batizadas e estão em comunhão. If you're here and not a member tonight, Se você não é um membro da igreja, the first hoje à thing you noite, must do is know Christ as your Savior. primeira coisa que você tem que fazer é conhecer Cristo como You Salvador. must follow Him in baptism. Depois ser batizado. But if you know Him and have followed Him in baptism, I'd encourage you to talk to Pastor Sergio or someone about how to be a member of Hope Baptist Church. Mas se você já é salvo, já é batizado, não é membro de uma igreja, fala com o pastor Sérgio. Participa de uma igreja. If you're here and you never trusted Christ tonight, Agora, se você está aqui e nunca conheceu Cristo, I want you to know that God loves you individually. eu quero te falar que Deus te ama individualmente. Jesus died for you on the cross. Jesus morreu por você na cruz. He was buried and rose again Ele foi sepultado e ressuscitou in order that you might be born again even this very hour. para que você possa nascer de novo nesse momento, agora, hoje. Let's look at this church. Vamos olhar essa igreja. And as we look at this church, I want you to ask yourself two questions. E olhando essa igreja, examinando, pergunta para você duas perguntas. Question number one, Pergunta número 1. what kind of church do I want our church to be? Que tipo de igreja eu quero que minha igreja seja? What kind of church do I want our church to be? Que tipo de igreja eu quero que essa igreja seja? Now you remember this morning I said the church is not this platform or pulpit or piano. It's people, it's you, it's me who know Jesus Christ personally. Lembra, a igreja não é simplesmente um templo, bancos e piano, ela é feito de pessoas que nem nós. So when I ask you what kind of church do you want our church to be, I'm talking about what kind of people do you want us to be? Então, quando eu pergunto para você que tipo de igreja você quer que essa igreja seja, eu estou falando de você, como você vai participar. Here's my second question. E a minha segunda pergunta: If every member was just like me, what kind of church would our church be? E a minha segunda pergunta é: se todos os membros da igreja
fossem que nem eu, que tipo de igreja que eu teria? Only you have that answer. Só você pode responder isso. If every member was just like me, Se cada membro da igreja fosse igualzinho a mim, what kind of church would our church be? que igreja ia acontecer aqui? The reality is this: Hope Baptist Church is no stronger than its weakest member. Sabe, a realidade é que a Igreja Batista ela não é tão forte como o seu membro mais fraco. So I want you to examine this church at Jerusalem with me and examine yourself as we look at the ingredients of this church. Então vamos examinar essa igreja aqui, os ingredientes que fizeram dela ser uma bênção. I see three key ingredients in the church at Jerusalem I want us to be. E eu vejo aqui 3 ingredientes vitais. First of all, they were an evangelistic church. Primeiro de tudo, eles eram uma igreja evangelística. The church at Jerusalem was all about getting the gospel to every person. A igreja em Jerusalém, tudo o que ela queria fazer é levar o evangelho a todas as pessoas. Just before Jesus had gone back to heaven after his resurrection, he said to them, "Go ye into all the world Antes de Jesus ascender, ele falou: vai, ide em todas as nações and preach the gospel to every creature." e prega o evangelho a toda criatura. He said, "As my Father has sent me, Ele falou que assim como meu Pai me enviou, even so send I you." eu envio vocês. He said, "Go ye therefore and teach all nations, Ele vai e ensina a todas as nações baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, e os batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. teaching them to observe all things whatsoever I have E os commanded ensina you." a observar todas as coisas que tem os ensinado. He said, "And this gospel shall be preached in all the world, E ele fala esse evangelho que alcance todo o mundo, beginning at Jerusalem. começando lá em Jerusalém. And ye are witnesses of these things." E vocês serão testemunhas disso. See, this church understood that they had a commission from the Lord to evangelize their city, their country, their world with the gospel of Jesus Christ. Essa igreja entendia, levava a sério a comissão que eles receberam de serem responsáveis de levar a palavra em todo lugar. I just want to remind you and me tonight that that's still our commission. Sabe, eu quero lembrar essa noite que a mesma comissão que eles receberam é nossa, hoje à noite. We still have a responsibility to be an evangelistic church. Nós temos a responsabilidade de sermos uma igreja que evangeliza. I want you to look at the sermon that Peter had preached that day. Olha o culto, a mensagem que Pedro pregou aquele dia. You're in Acts chapter 2. Look back at verse number 21. Olha lá no versículo 21 do capítulo He 2. said, "And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved." E ele fala lá, Pedro, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será What? salvo. That's the message we have tonight. É a mensagem de hoje à noite. God will save anybody. Deus salva qualquer um. Good news, God will save everybody. Deus pode salvar qualquer um. Great news, God will save your body. A notícia incrível é que Deus salva qualquer um. For God so loved the world Porque Deus amou o mundo, that he gave his only begotten que Ele Son, deu seu Filho unigênito, that whosoever believeth on him para que todo aquele que nele crê should not perish, não pereça, but have everlasting life. mas tenha a vida eterna. Peter said, "Whoever shall call on the Lord shall be saved." E Pedro falou, todo aquele que invocar o nome do Senhor será Now salvo. look there in Acts 2 and verse 22. Olha lá em Atos 2, 22. He said, "Ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain." Nós lemos no 22, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o maltrataste, crucificando por mãos de iníquos. But verse 24 says, "Whom God hath raised up." Mas lá no 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou. The gospel is the death, the burial, and the resurrection. Sabe, o evangelho é a morte, o sepultamento, mas a ressurreição It's the também. message that God has given us. É a mensagem que Deus nos deu.
to share with everybody, compartilhar com todos, to share with your family, compartilhar com sua família, to tell my family, com a minha família, to share with your coworkers, com seus amigos do trabalho, to give to my coworkers, com meus amigos de trabalho, to share with your neighbors, compartilhar com seus vizinhos, to share with my neighbors. com os meus vizinhos. God has given us the responsibility to evangelize the world. Deus nos deu a responsabilidade de evangelizarmos o mundo. Many years ago, I read this statement that I've never forgotten. Muitos anos atrás eu li relato que eu nunca esqueci. The church will either evangelize or fossilize. A igreja ou ela vai evangelizar ou ela vai fossilizar, vai se tornar um fóssil. We either evangelize or we die. Sabe, ou a gente vai evangelizar ou a igreja vai morrer. We're not here just to be with each other. Sabe, nós não estamos aqui só para ter comunhão um com os outros. We're here to get the gospel to the world. Nós estamos aqui para levar o evangelho para Get o people mundo. who walk along the street. Sabe, para as pessoas andando aqui na rua. People going in and out of the metro station. Pessoas entrando e saindo do metrô. People who live in your neighborhood or your apartment building. Pessoas que moram lá no seu condomínio, na sua rua. Vance Havner said when it comes to this matter of being a witness, there are so many subnormal Christians that when you find a normal one, he's considered to be abnormal. Too much stuff. And, Vance Havner said about soul winning. Ok, isso que ele falou sobre o evangelismo. Evangelism. He said, when it comes to this matter, there are so many subnormal, below normal. Sabe, quando nós entramos nesse assunto de evangelismo, tem muitas pessoas que são fora do normal. When you find a normal one who's evangelizing wherever he goes, whatever he does, E quando você acha alguém que é normal, que evangeliza, que faz o que tem que ser feito, he's considered to be abnormal. daí ele parece ser anormal. God's given us a commission. Sabe, Deus nos deu um propósito, uma comissão aqui. Notice that they not only preached the word, but verse 41 says they that gladly received his word were baptized. Sabe, lá no versículo 41 do capítulo 2, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. The Great Commission doesn't end with you and I giving the gospel to someone, but once we see someone trust Christ, we are to encourage them to follow the Lord in baptism. Então, começa com o evangelismo, mas depois do evangelismo da salvação, nós temos que encorajar as pessoas a serem batizadas. Baptism is simply a picture of the gospel. O batismo é simplesmente um reflexo, uma foto do evangelho. Let that arm represent the baptismal water. Esse batismo que é a imersão nas águas. And this arm represent the baptismal candidate. E nós temos, ele acontece dessa maneira. That forms a cross. Ele forma uma cruz. That reminds us of the death of Christ. Uma cruz que nos lembra a morte de Cristo. Going under the water reminds us of the burial of Christ. E daí quando a gente vai imerso nas águas, nós lembramos do sepultamento de Cristo. Coming out of the water reminds us of the resurrection of Christ. E daí quando nós subimos das águas de novo, nós lembramos da ressurreição de Cristo. So if you've been saved and not been baptized, you need to be obedient to God. Então se você foi salvo, mas não foi batizado, você tem que obedecer a Deus. You need to talk with the pastor and say, I want to be baptized. Você tem que falar com o pastor aqui e falar, eu quero ser batizado. It's first belief and then baptism. Primeiro você crê e depois você é batizado. So this church was an evangelistic church. Então essa igreja é uma igreja que evangelizava. But secondly, I want you to see they were an edifying church. Mas em segundo ponto, era uma igreja que também edificava. That word edify means to build up. To edificar quer dizer construir. They were interested not only in evangelizing the unbeliever, but to edify the believer. Sabe, eles estavam não somente interessados em evangelizar aqueles que não creiam, mas também de construir aqueles que creem. Notice the components of that edification. E olha os componentes dessa edificação. Verse 42. No versículo 42. It says, and they continued steadfastly. E falava, e perseveravam. I love that phrase, steadfast, that word steadfast. Eu adoro essa palavra, perseveravam. They were faithful. Eles eram fiéis. They were dependable. Eles eram responsáveis. They kept on keeping on. E eles continuavam a continuar. But notice what they were steadfast in. Mas olha no que eles perseveravam. Number one, they were steadfast in the apostles' doctrine. Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. That word doctrine simply means teaching.
nos ensinamentos. They were faithful to teach the scriptures. Eles eram fiéis a continuar ensinando as Escrituras. They were faithful in the ministry of the church to make sure that believers were built up in their faith, encouraged to be Christ-like. Eles eram fiéis aos ensinamentos da Escritura que devíamos ouvir de Jesus e ser como Jesus. You ought to thank God tonight that you belong to a church that believes the Bible and preaches and teaches the Bible. Sabe, você tem que estar muito contente que você pertence a uma igreja que crê na palavra e ensina a palavra de Deus. Because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. There's a statement made in Acts 17:11 about the church in Berea. Sabe, nós temos lá na igreja em Bereia, It said they were more noble than those in Thessalonica. eles falaram que eles eram mais nobres do que aqueles lá em Tessalônica, Because they searched the scriptures daily. porque eles examinavam as Escrituras diariamente. I thank God that in a church like Hope Baptist Church, there are men and women who are willing to teach the Bible to us. Sabe, e eu dou graças a Deus porque aqui nessa igreja pessoas querem ensinar verdadeiramente a palavra de Deus uns aos outros. How many of you teach in some ministry of Hope Baptist Church? Children's, teenager, adults, Sunday morning, Sunday night, Wednesday night, you teach somewhere. How many of you, would you stand? Quantos de vocês fazem parte de algum tipo de ensinamento aqui na igreja? Fica de pé, por favor, eu quero ver você. Stand up, you're a teacher. Se você ensina aqui, se você faz parte de algum ensinamento, fica de pé, por favor. Well, you know what? Thank God for these people. Sabe, eu louvo a Deus por você. You know what I tell the people at Beacon Baptist Church? Sabe, lá na minha igreja, I say you have to be here to hear. sabe, eu falo para o pessoal lá na minha igreja, vocês têm que primeiro ouvir para poder ensinar. These people prepare and study during the week. They get ready to stand up and teach the Bible. Sabe, todos esses aqui, eles se preparam durante a semana para depois chegar no domingo e ensinar você. But it does you no good if you're not here. Sabe, mas se você não ouvir, o que Because vai if you're not adiantar? here, you can't hear. Sabe, você tem que estar aqui para ouvir. Thank God for people who teach the Bible. Obrigado por vocês que ensinam a God Bíblia. bless you. Sit down. Deus abençoe, pode sentar. You know, they build each other up through their teaching, Sabe, eles se edificam uns aos outros através do ensinamento, through sound doctrine. através de doutrinas sãs. They were edifying, encouraging, and strengthening one another. Eles edificam e eles se ajudam uns aos outros. But look at that next component in verse 42. Mas olha aquele componente They próximo not no only continued 42. steadfastly in the apostles' doctrine, Eles não somente perseveravam na doutrina dos apóstolos, they continued steadfastly in fellowship. eles perseveravam na comunhão. You know what that means? Sabe o que quer dizer? That's two fellows in the same ship. Sabe, comunhão. That won't go over either, will it? Sorry. Never mind. That's English. Comunhão, ele vai definir comunhão, não dava para traduzir. That means we have things in common. Comunhão é quando você tem coisas em comum. We love one another. Nós amamos uns aos outros. You know what Jesus said? Sabe o que Jesus falou? Jesus said, "By this shall all men know Sabe, para que todos nos conheçam, that ye are my disciples, que vocês são meus discípulos, if you have love one for another." se você tem um amor um pelo outro. I liked it a while ago when we had fellowship time. Sabe, eu adorei agora cumprimentar We vocês. went down and we shook each other's hand. A gente foi, eu cumprimentei How are um you ao doing? outro. I can speak to Daniel because he can speak a little English. How Sabe, you doing? como você vai? Foi muito we bom. fellowship. We love. Nós nos amamos uns aos We're outros. glad to get together. Nós adoramos nos encontrar aqui na igreja. We enjoy each other's company. Sabe, nós gostamos da companhia um dos outros. When church is over, we just stay around. Sabe, quando a igreja termina o culto, todo mundo quer ficar aqui. That's good. É muito bom. I measure the health of a church by how many people stay instead of leave. Sabe, as pessoas na minha igreja querem ficar depois do culto conversando o tempo todo. Sometimes you would think the members of Beacon Baptist Church are in a race to get to the restaurant. Sabe, I didn't hear that. Race to get to the restaurant after church. After church, The então. members are trying to get away. Tá, algumas pessoas terminam a igreja, elas querem ir para o restaurante, Man, we want to fellowship. mas antes disso eles querem ter comunhão. That means sometimes you ought to have me over to your house for a meal. Sabe, você quer ir para sua casa, você quer ter a sua I refeição. ought to have you over to my house for a meal. Eu gostaria de que você viesse na minha casa e participasse e a gente comesse junto. We open up and talk when we're eating. Sabe, é muito gostoso você ter comunhão ao redor da mesa. These people were fellowshipping. E essas pessoas faziam exatamente isso. They were strengthening one another. Eles estavam
edificando uns aos outros, through the doctrine, através da doutrina, through the fellowship. na comunhão, Notice verse 42, through the breaking of bread. no partir do pão. I believe that refers to the observance of the Lord's Supper. Seria aqui a nossa celebração da ceia. That service that God, that Jesus instituted on the night of his betrayal. A ceia que Jesus tipificou na noite que foi traído. After he had observed the Passover with his disciples, he gave them a new meal. Depois do Passover, ele ficou lá com seus discípulos. And he said, this bread represents my broken body. E ele falou, esse corpo representa o meu corpo, que And foi this quebrado. juice represents my shed blood. E esse vinho representa o meu sangue. And as a church, when we come together to observe the Lord's Supper and sit at the Lord's table, we're reminded of the price that Jesus paid for us. E como igreja, todos nós participamos da ceia do Senhor para lembrarmos do que aconteceu. It reminds us that the ground is level at the foot of the cross. E nos lembra que tudo fica igual lá aos pés da cruz. There are not some important people and less important. Não tem pessoas mais ou menos importantes. We're all the same when Nós- it comes to Jesus. Nós somos os mesmos na frente de Jesus. They build up one another Sabe, todos devem se edificar uns aos outros. in their doctrine, Lá, então, era na doutrina, in their fellowship, era na comunhão, in their breaking of bread. era no partir do pão Notice one more there in verse 42, in prayers. e nas orações também. They were praying for each other. Eles estavam orando uns pelos outros. Orando. How often do you pray for Pastor Sergio? Quão frequente você ora pelo seu pastor, Sérgio? How often do you pray for Celia? E quantos de vocês oram pela Célia? How often do you pray for the other pastoral staff? E quando que você ora por os outros pastores dessa igreja? How often do you pray for each other? Quão frequentemente você ora pelos seus amigos aqui da igreja? See, we're to pray for one another. Nós temos que orar pelos outros. We have a saying in the United States that says, the family that prays together stays together. Nós temos um provérbio lá que fala que a família que ora junto, a família permanece junto. I believe that the church that prays together stays together. E eu acredito que a igreja que ora junto, permanece e fica junto. I'm supposed to bear your burdens. Eu tenho que carregar os seus fardos. You're supposed to bear my burdens. E você vai ouvir dos meus fardos. We're supposed to take them to the Father. E nós juntos vamos levar esses fardos para o Senhor. There's not a greater statement that's made to me on a regular basis than, Pastor, I'm praying for you. Sabe, muitos dos meus membros falam, pastor, estou orando por você. When I pause to think that someone would take their time with the God of the universe to call out my name, Sabe, quando eu penso que membros da minha igreja guardam um tempo para falar com Deus do universo sobre mim, oh, what a blessing that que is. bênção que é isso. We're to pray for each other. Sabe, nós temos que orar pelos outros. I suppose that most of you sit in the same seats, right? Eu imagino que alguns de vocês estão acostumados a sentar no mesmo lugar da igreja, não? You sit in the same place every service? Vocês fazem isso? Algumas pessoas da minha igreja fazem isso, no They mesmo lugar. do in America. It's okay. Não tem problema, você faz isso. A gente faz isso lá também. So what you could start doing is praying for the people every day that sit right around you. O que você pode começar a fazer é orar para as pessoas que se assentam ao praying redor for de the people você. that are in your small group. E as pessoas que fazem parte do seu grupo, do seu círculo pequeno aí. Or if we have a church directory, you can start praying down through the names of the people who members of Hope Baptist Church. E daí você começa a orar pelos outros membros que você conhece. That's the way to build up each other, É a maneira de você edificar um ao outro, to pray for one another. orar um pelos outros. This church at Jerusalem was an evangelistic church. Essa igreja lá em Jerusalém era uma igreja que evangelizava. And secondly, it was an edifying church. Era uma igreja que edificava. I want you to see the third ingredient with me. E vamos para o terceiro ingrediente aqui. They were an enthusiastic church. E era uma igreja entusiasmada. They were enthusiastic. Eles eram animados. I love that word, enthusiasm. Eu gosto daquela palavra, entusiasmo. It comes from two Latin words, in theos. Vem da Latin. raiz latina que fala em e tus. In God. Em Deus. Where our enthusiasm comes from is Aonde- not from ourselves. Sabe, o entusiasmo que a gente tem não vem de dentro de nós. Our enthusiasm comes because God is in us. O entusiasmo vem quando Deus habita em nós. We are His temple. Nós somos
o edifício, nós somos o templo dele. the dwelling place of deity. Nós somos o templo em que a deidade And habita. And in God tonight, we can be enthusiastic. Sabe, e por causa de Deus, nós hoje à noite devemos estar entusiasmados. Notice what they were enthusiastic about. E olha qual que era a razão do entusiasmo Verse deles. 44 and 45 said they were together, had all things common, sold their possessions and goods, and parted with every man has had need. E olha o entusiasmo deles aqui na prática. Todos os que creram estavam juntos. E tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens. They were enthusiastic about giving. Eles estavam entusiasmados de dar. Paul wrote to the church at Corinth and said, God loveth a cheerful giver. E Paulo fala que Deus ama aquele que dá com alegria. That word cheerful, the Greek word is the word we get our word hilarious from. Com alegria é uma palavra que quer dizer com muito entusiasmo. Quando você está rindo de alegria. So this is the picture. Então, essa é o que eu quero demonstrar para você. When the offering basket comes down the aisle. Quando eles estão passando aqui a salva, você tem que dar dessa maneira. But I'm afraid most of us are. Mas muitos de nós estão resistentes, não querem dar. They were excited about the opportunity to give. Sabe, lá naquela igreja em Jerusalém, eles estavam Because they animados knew em their dar. giving was helping get the gospel to the world. Eles estavam animados, eles estavam entusiasmados em pregar o evangelho. God loveth a cheerful giver. Sabe, Deus ama aquele que dá com alegria. God loves those that give willingly, gladly, not of necessity or grudgingly. Sabe, Deus ama aquele que dá com prazer, com alegria, não aquele que está receoso de dar. Are you happy to give? Você está contente em se dar e dar o que Isn't você it tem? exciting to give? Você está animado de dar e participar de Deus? Wasn't it exciting to see what's happening in Jabuti Cabal? Você não está interessado você não está contente em descobrir o que está acontecendo lá naqueles lugares todos? All right. That's exciting. Sabe, é incrível ver o If I was trabalho a de member of vocês. Hope Baptist Church, that'd make me dig a little deeper in my pocket. Sabe, quando eu olho o trabalho dessa igreja em dar para as outras igrejas, eu quero Give a tirar little- mais do meu bolso e dar. Give a little Eu more. quero dar um pouco mais. Why? Você também não quer? I'm enthused. Eu estou entusiasmado, eu quero dar. I'm excited. Eu estou contente. I don't have to have a soccer ball Sabe, to não get se- me excited. Sabe, eu não preciso ficar jogando futebol para ficar feliz. I don't know who's going to win the America's Cup. E eu não sei quem que vai ganhar aqui nesse time, para quem que você torce. But I know Jesus is going to win. Mas eu sei que o time de Jesus que vai ganhar. And when I give to his work, I'm giving to a winning work. Sabe, quando eu dou para o trabalho de Deus, eu estou dando para um time vencedor. They were excited, enthusiastic about giving. Eles estavam entusiasmados de dar tudo que eles tinham. They were enthusiastic about unity. Eles estavam entusiasmados também pela união que eles Verse tinham. 46 says, and they continued daily with one accord. Lá no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes. There was a singleness of heart, it says at the end of verse 46. Tinha uma singularidade no coração deles que os juntavam. They had one purpose. Tinha um propósito só. They had their focus on getting the gospel both to Jerusalem and to Judea. E eles tinham nessa unanimidade só um propósito, levar o evangelho para Jerusalém e o mundo todo. Both to Jerusalem and to Samaria. Jerusalém, Samaria. And both to Jerusalem and the uttermost part of the earth. Jerusalém, as partes mais remotas do mundo. And they were unified. E eles estavam unânimes nesse The objetivo. psalmist said, how pleasant it is that the brethren dwell together in unity. Nós lemos lá em Salmo como é lindo ver todos unidos, os irmãos unidos. Satan deals in three main commodities. Sabe, Satanás, ele ataca de três maneiras: Deception, decepção, doubt, dúvida division. e divisão. God does not have a spirit of division. Não há espírito de divisão no Senhor. God's spirit is a spirit of unity. O espírito que prevalece de Deus é de unanimidade, unidade. We all pull together. Nós todos juntos, We're all working for the same king. trabalhando pelo mesmo rei, para o mesmo rei. We all want to honor the same Lord. Nós queremos louvar o mesmo Senhor. And so we pull together. Então nós todos
ficamos juntos. They were enthusiastic about their unity. E eles estavam entusiasmados com a unanimidade e unidade deles. And notice one last part of their enthusiasm. E nota mais um detalhe da união Verse deles. 47 says, praising God. Louvando a Deus no versículo They were 47. enthusiastic about praising God. E eles estavam animados, entusiasmados em louvar a Deus. I believe tonight that we've been reminded this weekend that God is to be praised. Nós fomos lembrados pelas músicas desse fim de semana que Deus tem que ser louvado. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Que toda a natureza merece o seu And louvor. everything that hath breath should praise His name. E tudo que respira, louve ao Senhor. I'm not talking about being Pentecostal, Sabe, eu não estou virando pentecostal aqui, but I'm talking about just saying every once in a while, Amen, mas às vezes você pode soltar um amém. Hallelujah, Aleluia! glory to God. Glória a Deus! Yeah, come on now. Vamos lá, eu quero ouvir. You were at a soccer game and Sa- your Brazil was playing Germany again. Sabe? Então imagine que lá o Brasil está jogando com a Alemanha de novo. Uh-huh. Não é uma boa lembrança, não. Vou mudar. You wouldn't sit there and go, Você não vai ficar simplesmente assistir o jogo e ficar lá com ele. goal! Right? Você vai torcer, né? I'm not talking about acting crazy in church, but I'm talking about getting excited about Jesus. Eu não estou falando que você tem que ficar. Amen. 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 Some of you are going to say, Não precisa agir como louco. Fala só amém, amém, amém. Não tem Paul problema. wants to go home. Sabe? They were enthusiastic Nós temos que ser entusiasmados. about praising God, Entusiasmados em About louvar ao unity. Senhor. Sobre a unidade about giving. de dar ao Senhor. So when we get down to the last sentence of verse 47, it shouldn't shock us what it says. Sabe, e as últimas palavras do versículo 47 não nos deixa chocados com o que ela fala. Verse 47 ends out, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Nós lemos, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. You know why? Sabe por quê? Because they were evangelistic. Porque eles evangelizavam, They were edifying, porque eles edificavam uns aos outros, and they were e enthusiastic. porque eles estavam entusiasmados com o que eles faziam. And the Lord's going to add to that kind of church. E esse tipo de igreja o Senhor adiciona mais pessoas. Now let's go back to my questions. Vamos lembrar das minhas perguntas lá no começo. Question number 1. Pergunta número 1. What kind of church do we want our church to be? Que tipo de igreja nós queremos que a nossa igreja seja? Do we want our church to be an evangelistic church? Nós queremos que a nossa igreja seja evangelística? Do we want our church to be an edifying church? Queremos que a nossa igreja edifique um ao outro? Do we want our church to be an enthusiastic church? Queremos que a nossa igreja seja uma igreja entusiasmada? Then question number 2. A pergunta número 2. If every member was just like me, what kind of church would our church be? Se cada membro da igreja fosse igual a mim, como eu ajo, que tipo de igreja que nós teríamos? That's up to us. Isso depende de nós. Depende de nós. Let's bow our heads for prayer. Vamos todos orar nesse momento. Our heads are bowed, our eyes are closed. Nossas cabeças curvadas, os olhos fechados. I pray the Holy Spirit is helping you to ponder the message. E eu oro que o Espírito Santo aplique a palavra no teu coração. And as a Christian, and particularly as a member of Hope Baptist Church, I'm asking the Lord to help you right now Como cristão e como membro da Igreja Batista Esperança, eu peço determine to have this kind of church, que Deus aplique no seu coração esse desejo de ter esse kind of member. tipo de igreja, esse tipo de membro. You say, Pastor Raven, that's what I want our church to be, and that's what I want to be. May God help me to do that. If that's your commitment to God, would you raise your hand right now with mine? E se você ora no seu coração, pastor, essa é a igreja que eu quero para a Batista Esperança, esse é o membro que eu quero ser aqui da igreja, se essa é a tua oração, levanta a tua mão, por favor. You say, I'm here tonight, Pastor, I don't know the Lord. E talvez você fale aí no seu coração, eu nunca ouvi desse Senhor, eu não conheço esse Senhor, I've never believed on Jesus. eu nunca acreditei no Senhor Jesus Cristo. Tonight I need to be born again.
E hoje à noite eu quero nascer de novo. And I want you to pray for me because I know that I'm a sinner and that Christ is the Savior. E pastor, eu quero que o Senhor ore para mim, porque eu sou um pecador e eu preciso de um Salvador. I need to be born again. E eu preciso nascer de novo. Pray for me. Ore por mim. If that's you, would you just slip your hand up about shoulder high? Se essa é a tua oração, levanta a tua mão, eu quero orar por você. Once I see it, I'll acknowledge it by thank you, thank you. Amém, amém. You put it right back down. Anybody else say, I need to be saved. Alguém- I need to be born again. Alguém fala, eu preciso ser salvo, eu preciso nascer de novo. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Anyone else? Thank you very much. Alguém mais? Mais um aqui, amém. Anyone else tonight? Alguém mais? I need to be born again. Eu preciso nascer de novo. Thank you. You can put it down. Obrigado. The invitation, I want to do a little different tonight. E eu quero fazer uma coisa diferente hoje. Pastor Sergio, I want you to come here and stand right here in front of the pulpit. Eu queria pedir para o pastor Sérgio vir aqui na frente do púlpito e ficar de pé. And Celia, why don't you join him right here? E eu queria que a Célia também viesse, por favor. I want you to look at me, please. Olha, Everybody look right here. olha para mim aqui, olha, por favor. You say, Pastor Raven, I want Hope Baptist Church to be the kind of church we looked at in the Bible tonight. E daí eu quero, se você deseja no seu coração que a Igreja Batista Esperança seja essa igreja que a gente viu no livro de Atos. And I know that if that's going to happen, I've got to be that kind of member. Sabe, e para isso acontecer, eu tenho que ser aquele membro que a gente leu aqui. I want us all to stand. Eu quero que todos fiquem de pé. And you say, I'm willing to be that kind of member. I want you to come here and stand by Celia and Pastor and say, I'm willing to be that kind of member and I want our church to be that kind of church. Se você quer essa igreja para a nossa igreja e ser aquele tipo de membro, eu quero que você venha até aqui à frente. Fica aqui ao redor do pastor Sérgio, da Célia. Fica ao redor. Vamos orar I juntos. want our church to be this kind of church. Se você quer que a igreja seja esse tipo de igreja. And I want our church to be evangelistic E and edifying. eu quero que a minha igreja seja uma igreja que edifique, que evangeliza. And I want to be that kind of member. Eu quero ser aquele membro. I want to do my part. Eu quero fazer a minha parte. See, that's the hope of St. Paulo. Sabe, essa é a esperança que vocês trazem para essa cidade de São Paulo. The hope of the gospel É a esperança do Evangelho through Jesus Christ. através de Cristo Jesus. See, that's what I want our church to be. Eu quero que a nossa igreja seja assim. That's what I want to do. Eu quero que essa igreja seja assim. Why don't you join us? Vem até a frente. Our Father, we thank you tonight. Pai, nós te agradecemos hoje à noite. We thank you, Lord, that you 30 years ago brought Hope Baptist Church into existence. Nós te agradecemos porque o Senhor trouxe essa igreja a existir 30 anos atrás. We thank you for the many hundreds and hundreds of people who've been born again. E nós oramos e louvamos por centenas e milhares de pessoas que vieram te conhecer por causa dessa igreja. Who've been baptized. Que foram- and grown as Christians. Que foram batizadas e cresceram como cristãos. But Lord, this is not the end tonight. Sabe, e não é o fim hoje à noite de maneira nenhuma. It's just another step. Sabe, é mais um passo. And so, Lord, I pray that this evening you would help this dear pastor and his wife. E eu oro, Senhor, que tu possas abençoar o pastor Sérgio e sua esposa. Que tu abençoa-os, Pai. That you'd use them. Que tu possas usá-los. And I pray you'd use these people, Lord, Que possa usar essas pessoas todas aqui. tonight as they commit themselves to be evangelistic and edifying and enthusiastic. E que agora eles se comprometem a edificar, a animar os outros e a pregar o Evangelho. May we leave this service tonight Que possamos sair desse culto hoje à noite, determination to be just what you want us to be determinados a sermos aquilo que tu queres que sejamos, Pai. until you call us home. Até que o Senhor nos chame para casa. Oh, Lord, we love you. Nós o amamos, Senhor. Thank you for loving us. Obrigado por nos amar de volta. In Jesus' name we pray. Nós oramos no nome de Jesus. Amen. Amém. Amém.